Não, você não nasceu quebrado. Talvez a vida tenha te machucado profundamente de várias formas diferentes, mas isso não significa que Deus perdeu o propósito que ele tinha para você na sua vida. Existe uma mentira silenciosa que tem destruído muitas pessoas ultimamente. Entre elas, você está quebrado demais, você foi longe demais, não tem mais jeito para você. Eu quero mostrar por que feridas nunca anularam o seu propósito. Vem comigo. Salve galera ligada no Enxertados em Cristo. Meu nome é Bruno Brito e hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Identidade. E no vídeo 4 a gente vai conversar que você não nasceu quebrado. Se você ainda não viu os outros 3 vídeos da nossa série, pausa esse daqui e dá uma olhada nos outros 3, porque esse é uma continuidade do nosso raciocínio, tá bom? A partir disso, vem comigo que a gente vai conversar sobre esse assunto profundo agora. Veja comigo, galera, tem muita gente vivendo hoje como se fosse um erro ambulante. Pessoas que olham para o passado e fixam seu olhar nas piores coisas possíveis, nos seus erros que cometeram no passado, os seus traumas, os seus pecados, os seus fracassos. E a partir dessa visão distorcida, elas acabam que concluem: talvez eu tenha nascido quebrado. Talvez seja você nessa situação nesse momento. Mas as pessoas acabam vivendo sem esperança, sem expectativa e sem acreditar que Deus ainda pode usar as suas vidas. Isso que é uma das maiores mentiras que o diabo, que o nosso inimigo tem colocado nas vidas das pessoas, tentando tirar a nossa identidade, tentando distorcer aquilo que Deus vê ao nos olhar para aquilo que nós vemos com o filtro do pior jeito possível, com o filtro dos nossos erros. Mas existe algo muito importante que você precisa entender dentro de tudo isso. Você pode ter sido ferido, traído, abandonado, machucado pelo pecado, mas isso não significa que você nasceu sem valor. Sim, o pecado ele acaba que machucou o mundo e com certeza, consequentemente, ele machucou você. O pecado realmente deixou marcas. Existem pessoas emocionalmente feridas, espiritualmente cansadas e mentalmente destruídas. E ignorar isso seria superficialidade, sabe? Quando a gente olha assim, meio que por cima, tentando fingir através de pensamentos positivos que não, isso não existe, não faz parte, isso é uma mentira. Não, 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 é uma realidade. A queda do homem, a queda para o pecado, nos tirou toda a visão que Deus tem sobre nós, na nossa vida. Principalmente a visão do propósito que nós temos, que Ele enxerga e colocou em nós. O pecado hoje, ele destrói famílias, ele distorce identidades, que é justamente sobre isso que nós estamos falando. Ele gera muita culpa nas pessoas e ele produz muitos traumas de infância, adolescência, que nós carregamos para a fase adulta, e a partir disso nós vemos muito aquém daquilo que Deus quer na nossa vida, porque a gente passa a viver no lado do medo e não no lado da fé. A fé vai fazer com que você tenha creia naquilo que Deus diz sobre você, no que Deus tem prometido para o seu povo e para você, e passamos a ter fé no medo, nas coisas erradas da nossa vida. A partir disso, nós vivemos uma vida medíocre. O que nós precisamos entender e analisar com fervor e com amor no coração, entendendo isso de verdade, é que a história não termina com a queda do homem. Porque o Evangelho não é apenas sobre a queda. Guarde essas palavras. O Evangelho é principalmente sobre redenção. Sim, houve a queda, mas a parte mais linda de tudo isso, que apesar da queda, há uma redenção, há um redentor. Vamos levar isso para histórias bíblicas, histórias que nós conhecemos muito bem, mas que na época José do Egito não conhecia. Veja, ele foi muito ferido pelos seus irmãos. Davi carregou muita culpa. Pedro carregou a vergonha de ter dito que não conhecia, ele negou Jesus 3 vezes. Paulo carregava um passado muito pesado. Nós conhecemos que antes de ser Paulo, ele era Saulo. E Saulo
foi um dos grandes e fervorosos perseguidores dos cristãos. Antes de se tornar Paulo, aquele que é conhecido até hoje como o maior pregador do evangelho para os gentios. Agora fica a pergunta, você percebe esse padrão? Deus nunca trabalhou apenas com pessoas perfeitas. Graças a Deus por isso. Porque graça só faz sentido onde existe necessidade de restauração. Pense um pouco nisso. Jesus mesmo disse que ele veio para os pecadores. E ele disse que as pessoas sãs, as pessoas que estão bem de saúde, não precisam de médicos. Médicos são para os doentes. Então, apesar de sim, nós estarmos no mundo caído, sim, nós estarmos em pecado, nós sermos tentados todos os dias por causa disso, há uma redenção, há um amor divino e principalmente há alguém que procura pessoas imperfeitas. Há alguém que procura histórias assim, que fará milagres e transformações na sua vida, de modo que o diabo quer fazer com que você pense que está esquecido e que não tem mais jeito. E, pelo contrário, Jesus está procurando exatamente pessoas como você. Ou melhor, ele está à sua procura nesse momento. Veja, muitas pessoas hoje, elas confundem a ferida com identidade. A partir disso, esse é um dos maiores perigos emocionais que existem hoje. As pessoas sofrem tanto que começa a transformar dor em identidade. Então ela deixa de dizer, eu fui ferido, e passa a dizer, eu sou quebrado. Não é que algo externo aconteceu comigo e me machucou. Não, eu sou assim, eu sou quebrado e pronto. Isso é um dos piores erros, uma das piores mentiras que o diabo tem conseguido colocar na mente das pessoas todos os dias. Ele tem trabalhado incessantemente para isso. Mas existe uma diferença gigantesca, um abismo entre estar machucado e não ter valor. Uma ferida não remove o seu propósito. Então, qual é a verdade bíblica que a gente tem que levar no coração? Veja, você é obra de Deus. Em Efésios 2:10 diz exatamente assim: porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Percebe a profundidade que isso tem na sua vida, no seu propósito, na sua existência? A partir dessa verdade, você começa a entender que você não é um acidente, você não é um lixo e você não é descartável. Você é criação de Deus, único e única no universo todo, de toda a criação. Não existe uma pessoa na Terra, ou na galáxia, ou no universo todo que seja igual a você. Você é único, você é única, não pode ser substituído. O pecado feriu muita coisa quando ele entrou no mundo, mas não apagou o fato de Deus ainda poder restaurar vidas. Ele restaura vidas. Isso não é para os outros, é para você. Isso é para mim, isso é uma promessa, é algo que ele já fez por nós. Ele já morreu na cruz por nós, para uma restauração da distância que nós teríamos que ter entre nós, os pecadores, e Deus, o Pai. Jesus lavou essa distância, ele cobriu as pessoas com o seu sangue. Assim, Deus pode se achegar novamente, nós podemos se achegar novamente a ele, e o pecado está coberto. Simples desse jeito. Você não precisa mais estar afastado dele. Por mais que o diabo diga o contrário para você. Por mais que o mundo tente jogar você lá embaixo. Jogar você como se você não valesse nada, como se você não fosse nada. Deus, Pai, ele anseia pela sua presença. Todos os dias. Há esperança no coração dele de que você se liberte de todo esse peso, se liberte de todo esse pecado, de toda essa mágoa, perdoe as pessoas e volte o seu coração a Jesus. Lembra que Jesus falou que vem até a mim, pois o meu fardo é leve? É disso que ele está falando. Pegue todo o fardo que você tem de pecado, de todos os erros que você cometeu, de todas as coisas que o diabo vive tentando colocar na sua mente, de que condena você, joga para Jesus, põe aos pés da cruz e ali vai ser lavado. E você não precisa mais viver desse jeito, nunca mais. Na sua vida você vai viver sem propósito. Nunca mais você vai se ver como um lixo, nunca mais você vai se ver como alguém que não pode se chegar até Deus.
Porque você tem um Redentor, você tem um Salvador, você tem um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, na sua vida. Essa é a maior esperança que existe. O preço já foi pago. Chega da gente tentar se justificar, chega da gente ficar acreditando que não vale nada, uma vez que Jesus morreu por você. E se Jesus morreu por você, você tem algum valor. E não é pequeno. Deus entregou o seu único filho, um filho unigênito, o primogênito, para que todos nós fôssemos chamados filhos de Deus. E nós sabemos que uma troca inteligente, e sim, com certeza, nosso Deus é o mais inteligente ser que existe, já existiu e vai existir, nunca vai fazer uma troca de pesos desiguais. Já parou para pensar nisso? Você não troca 1 quilo de ouro por 1 quilo de carvão. A troca é justa. É 1 quilo de ouro por algo que vale 1 quilo de ouro. Então, se ele entregou Jesus para ter você perto de Deus, está entendendo o tamanho do quanto ele ama você, o seu valor? Veja só, Jesus não veio para descartar pessoas feridas. Cristo nunca fugiu dos quebrados. Ele se aproximou dos cansados, dos rejeitados, dos culpados, dos improváveis. Porque o Evangelho não é sobre Deus procurando pessoas perfeitas. É sobre Deus restaurando pessoas destruídas pelo pecado. Sabe? Por isso que tantas vezes Jesus fala que nós precisamos ser humildes. Uma pessoa humilde não busca a perfeição. Uma pessoa humilde enxerga dentro de si o pecado, todos os erros, tudo aquilo que já fez, ok? Que precisa de um redentor e principalmente, humilde é aquele que olha para a cruz e fala: eu preciso de um Salvador. Eu preciso de ajuda. Eu preciso que Deus, Pai, me receba de volta. Isso é humildade. Porque quando a gente busca se justificar, quando a gente busca ser o melhor, fazer por nós mesmos, fazer aquilo que nós não podemos fazer para pagar um preço de uma dívida muito alta, nós estamos dizendo: não preciso da cruz. E quando nós negamos a cruz, quando nós dizemos que não precisamos dela, nós estamos dizendo que Jesus morreu à toa, que o sacrifício de Deus não era o suficiente e que nós podemos nos resolver sozinhos. E isso é uma das coisas que mais tem afastado as pessoas de Deus hoje. Então, talvez você olhe para a sua vida hoje e veja apenas marcas, erros, dores, lembranças ruins, mas Deus consegue olhar para alguém ferido e ainda enxergar um propósito gigantesco na vida dessa pessoa. E essa pessoa hoje é você, é com você que ele está falando. Porque ferido não significa alguém sem valor. Ferido não significa sem esperança, não significa sem futuro. A cruz prova isso. Jesus não morreu apenas por pessoas arrumadas. Jesus morreu para restaurar pessoas que o pecado tentou destruir. Ferido não significa sem propósito. Cristo, ainda hoje, restaura histórias. Se essa mensagem falou com você hoje, eu peço para você, curte, comenta, compartilha esse vídeo com pessoas que estão precisando, que estão passando por momentos difíceis hoje, com essa crise de identidade dentro delas. E se você quer se aprofundar mais nesse tema, eu estou lançando o e-book Você Não É um Erro. O link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, tá bom? Agradeço desde já a sua companhia. E logo mais vou estar lançando o vídeo 5 da nossa série Identidade. Eu te vejo na próxima. Deus te abençoe. Até mais.